Fala galera, Hércules aqui. Hoje nós vamos falar sobre as principais variantes anatômicas dos seios da face, incluindo desvio de septo, corneto médio bolhoso, célula de Onodi, célula infraorbitária, entre outros. Então, vem comigo. Começando pela primeira variante anatômica, talvez a mais comum de todas, que é o desvio de septo nasal. A gente vai lembrar que o septo nasal ele tem três componentes. Primeiro, a lâmina perpendicular do etimoide, depois o vômer mais inferiormente e mais anteriormente a cartilagem nasal. Aqui a gente tem uma tomografia de seios da face, que a gente vê a lâmina perpendicular do etimoide seria essa linha aqui, uma janela de ósseo, no plano coronal, uma tomografia aqui, tá? Então a lâmina perpendicular da etimoide está aqui, ela já começa a desviar para a direita, que encontra o esporão, que pode ter ou não o esporão ósseo. E tem mais inferiormente o vômer, e já vindo mais anteriormente aqui, a gente consegue ver a cartilagem nasal que é de densidade de partes moles, então uma janela óssea quase não aparece, né? Então, só lembrando, então, quando tem esse esporão ósseo, ele pode tocar a parede lateral da cavidade nasal, pode dar dor rinogênica ou dor facial dos estímulos nervosos. Mesmo num paciente que não tem sinusite, ele pode ter dor facial e ser um desvio de septo importante, às vezes maiores que esse caso aqui pode ser a causa dos sintomas do paciente. Aí vai da experiência do médico, conversar com o paciente, né? Se opera ou não, que não é a função desse vídeo aqui. A gente tem que lembrar que às vezes a próprio desvio de septo ele pode obstruir o meato médio ou o complexo osteomiatal, ou fazer estreitamento do infundíbulo e gerar uma sinusite ocasionalmente, né? Então, agora para a gente falar das variantes, a gente vai falar das próximas variantes. A gente só vou mostrar seio, aqui o seio maxilar, tá? Para relembrar aí quem não é muito acostumado, seio etimoide aqui, normalmente tirado. Aqui também vou mostrar no corte que esse septo nasal, a posição posterior dele aqui tá aerada, né? Então, aqui a porção posterior do septo nasal, como a gente consegue ver aqui, tá um pouquinho aerada, que pode acontecer em alguns pacientes. Às vezes a crista galha aqui, que seria mais anterior, também pode ter pneumatizada, que é absolutamente normal. Então aqui os seios frontais, normalmente aerados, os bilateralmente frontais dos dois lados, não tem nem espessamento mucoso. E mais posteriormente os seios esfenoides, que é as clinoides anteriores e o canal do nervo óptico. Então eu vou continuando agora com as variantes. Então, uma variante bem comum, que é a pneumatização assimétrica do seio esfenoide. Aqui é uma tomografia coronal, que a gente vê o canal do nervo óptico, né, do lado esquerdo, ele está recoberto por osso. E aqui ele está exposto a uma pneumatização, às vezes aumenta o risco de uma cirurgia ou algum processo inflamatório expor esse nervo óptico, podendo dar até cegueira, né? Que é esse processo pterigoide do lado direito aqui da asa maior do esfenoide, tá opacificado, é conteúdo osso, e desse lado aqui a gente tem conteúdo, pode ser relatado isso no laudo ou não, se não é um exame pré-operatório, alguma coisa aí. Seria uma pneumatização assimétrica do seio frontal, talvez a mais comum, como nesse caso aqui as estrelinhas mostram que o seio frontal está normalmente pneumatizado, e a setinha laranja mostra um seio frontal esquerdo não pneumatizado, ou hipopneumatizado, a gente chama, né? Também variante da normalidade, não, esse aqui não tem nenhum sintoma, nada para se preocupar, e não quer dizer que tenha um tumor, alguma coisa assim, como que pode estar começando. Agora, a segunda hipopneumatização mais comum é a hipopneumatização do seio maxilar. Como é que a gente faz para saber se está normal ou hipopneumatizado? A gente usa referência aqui o palato duro, os alvéolos dentários, mas mais o palato duro que é bem mais fácil. Então, a pneumatização do seio maxilar ela costuma vir do seio maxilar até a região do palato duro, que não ocorre nesse caso aqui. A gente vê que está um seio maxilar mais reduzido do que aquele que eu mostrei no começo do vídeo, e ele não se estende até ao palato duro. Então, eventualmente, quando for bilateral, como nesse caso, normalmente não é bilateral, mas pode ser bilateral, pode gerar desvio de septo e obstruir o infundíbulo o infundíbulo etimoidal, atrapalhando a drenagem do complexo osteomiatal. Então, essa aqui seria a segunda variante, seria a hipopneumatização do seio maxilar.
Essa aqui é uma variante que pode confundir muito, em especial na ressonância, tá? Que é o bloqueio da pneumatização do seio esfenoide. Algumas pessoas, o seio esfenoide talvez é o último a ser pneumatizado, mas algumas pessoas eles não se pneumatiza, né? E pode parecer essa área de gordura, que onde ele é ter osso fica um tecido gorduroso. Os americanos chamam de benign fat lesion, seria lesão benigna gordurosa, vamos dizer uma tradução literal. E a gente, os nossos livros, o livro da CBR traduziu como bloqueio da pneumatização do esfenoide, né? Então fica, a gente compara a densidade da gordura extraorbitária aqui com a densidade dessa região do esfenoide e é uma densidade de gordura. Na ressonância dá uma impressão em T1 e às vezes no estadiamento de cabeça e pescoço pode confundir algum desavisado aí, mas aí a gente já está sabendo dessa. Então, a próxima variante seria a célula infraorbitária ou célula de Haller, né? Que é uma célula do seio etimoide que se estende para a região inferior do seio da órbita, né? Aqui ela não costuma dar variante, mas aqui a gente, nas estrelinhas azuis tem ósseo, seio maxilar e o infundíbulo etimoideal, né? E quando ela for muito grande ou tiver ou pacificada por conta do mucoso, pode obliterar aqui o infundíbulo etimoideal, gerando sinusopatia. Eu tenho o caso ali da tomografia que é um pouquinho melhor, talvez. Esse aqui, ela tem uma célula infraorbitária bilateral, então a gente bem maior, né? Então é uma célula etimoidal que se estende para infraorbitária ou célula de Haller com H, né? Ela se estende para a proporção inferior da, da órbita. Agora indo para a nossa sétima variante do seio da face, que é o corneto médio paradoxal. Só vou pedir você que gosta do conteúdo de radiologia cabeça e pescoço, que talvez seja radiologista ou avalia a tomografia de seios da face. Curte esse conteúdo, comenta aqui embaixo, gostei, fala sobre tal coisa, não gostei, tudo bem, pede para eu falar mais devagar, que é a principal queixa de todo mundo, mas faz alguma coisa aí, me ajuda, porque esse vídeo chegue a mais gente, né? Então, corneto médio paradoxal, ele é o mais comum, corneto médio, mas pode ser em qualquer um deles. Normalmente a gente tem a curvatura, que é o corneto inferior, né? Ele é desviado para fora, para as laterais. Mas em alguns casos, como esse corneto médio aqui, ele está voltado para dentro, né? Habitualmente é assintomático, né? Mas em alguns casos ele pode obliterar aqui o meato médio ou o infundíbulo etimoidal e gerar sinusopatia inflamatória obstrutiva, né? Como a gente já viu em alguns casos. Só tem algumas pessoas que perguntam qual é concha e corneta é a mesma coisa. Concha é mais a parte óssea. Corneto é a cobertura, é a porção óssea com a revestimento mucoso, né? Às vezes pode ter uma hipertrofia do corneto médio, hipertrofia óssea também, quando ele é bem espesso, aí mais que 3, 4 milímetros, pode, aí sim, é uma variante anatômica que pode ter repercussão clínica. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas ela até existe. Então agora esse aqui foi a corneto médio paradoxal. Seria a nossa sétima. A oitava variante, aqui é a célula de Onodi nas células amarelas, né? Então, mostrando as estrelinhas seriam os seios esfenoides direito e esquerdo, as setas laranjas, o canal do nervo óptico, né? E aqui as células de Onodi, que são células etimoidais que estendem para posterior e superior, podendo descobrir aqui o canal do nervo óptico. Aqui eu tenho uma tomografia com um paciente com célula de Onodi bilateralmente, né? A gente consegue ver o seio esfenoide direito e esquerdo, e aqui a célula de Onodi que é superior, né? E superior ao seio esfenoide e se estende até a característica principal ao canal do nervo óptico. As duas células expõem os dois nervos ópticos. Essa é a principal característica da célula de Onodi, né? Que foi descrita há milhares de anos pela essa pessoa e ficou. Só para mostrar que no axial é muito. Isso aqui é uma tomografia de pescoço, né? Mas era o que eu consegui achar essa variante anatômica para exemplificar. É bem difícil da gente ver, ó. A gente quase não consegue ver essa variante anatômica no axial. Isso é importante a gente olhar os três planos, em especial o coronal, né? E a importância dessa aqui é que às vezes se o pessoal fala que ele entra ali pelo etimoide, ele faz uma cirurgia endoscópica nasal, acha que está no etimoide, ele está no etimoide ainda, só que ele vai para o posterior, se perder ele pode chegar
ter contato com o canal do nervo óptico e deixar o paciente cego, né? Então, essa variante é bem importante a gente relatar nos laudos, né? A célula de Onodi, que é uma célula timoidal posterior que se estende até superiormente, né? Indo para a nossa nona e penúltima variante que a gente vai falar hoje, tem aqui uma tomografia também que eu acho que era de seios da face. Um paciente que tinha desvio da septo desse lado para a esquerda, mas a gente vai olhar agora os cornetos médios e vai ver que eles não são iguais. Aqui a gente tem essa área aerada e aqui um corneto médio esquerdo do lado normal, né? Então é o corneto médio bolhoso, ou concha média bolhosa, né? Mais fácil de ver também no coronal, de ver seios esfenoides aqui. E o corneto médio bolhoso à direita e corneto médio normalmente normal é do lado esquerdo. É uma variante da normalidade, não costuma ter significado clínico, mas quando for muito grande, ele pode bloquear o meato médio, o infundíbulo etimoidal e gerar sintomas também. Também pode dar até preencher ele por conteúdo mucoso, da mucocele do corneto médio, não é tão raro. A gente pode falar disso. Esse caso aqui também tem os pacientes têm implantes ósseos e tem enxertos ósseos, né? Para quem não está acostumado a ver esses exames, eles costumam contar muito afilado aqui, quando o osso é muito rarefeito, os implantodontistas, né? Eles costumam fazer esse enxerto ósseo que fica com esse aspecto, não fica um aspecto de osso, né? E pode confundir. Indo para a nossa décima e última variante dos seios da face, a gente tem uma tomografia de órbitas aqui com contraste, né? Que é uma janela de partes móveis, a gente vê o contraste que o seio cavernoso está realçando. Mas às vezes a gente tem alguns pacientes, alguns colegas às vezes, podem relatar isso aqui como uma fratura ou alguma coisa, mas se o paciente não tem história de fratura, a gente chama só uma decência de lâmina papirácea. Algumas pessoas têm isso, né? Não tem história de trauma. É considerado uma variante e a gente não pode confundir isso com patologia. Tem que falar se é um paciente que tem muito processo inflamatório, muita espessamento mucoso ou sinusopatia no seio maxilar. Se eles não souberem disso, fizer uma cirurgia aqui e entrar um endoscópio nasal, pode lesionar essa área ali, ou pode, pelo menos para o colega não se assustar, não, se planejar para a cirurgia, a gente tem que relatar isso no laudo. Até parece aqui, ó, que esse músculo reto medial está espessado, mas é que a lâmina papirácea, que é a parede medial da órbita e parede lateral da cavidade nasal, ela é muito fininha, ela está deiscente, a gente chama, seria uma deiscência da lâmina papirácea, uma variante da normalidade. Vou mostrar aqui na parte de janela óssea, né, que talvez seja mais fácil de ver, que aqui tem essa protuberância, aqui essa gordura, parece que o músculo está espessado, mas ele não tem, comparando do lado esquerdo, né? Talvez aqui ajude. Então, essa aqui é a deiscência da lâmina papirácea, a nossa 10ª variante. Então, se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilhe. Isso aqui, então, algumas imagens são de livros, aí o especial da radiologia cabeça e pescoço. O pessoal me pergunta, às vezes, das referências, né? Tá aqui o cabeça e pescoço CBR, que é uma referência, não precisa dizer que é uma referência bem boa pra gente. Também uso o da USP aqui, o livro da USP também eu uso aqui, que eu acho que é um tratado bem geralzão. Peterson também, mas acho que acaba sendo muito explicativo. Então, se você gosta, comenta, curta, compartilhe e me ajuda bastante aí. E sugestão de vídeo, manda para mim, escreve nos comentários e eu agradeço muito. Até a próxima.